A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. É importante nós entendermos que quando falamos em reencarnação, nós estamos falando da continuidade da vida, porque a vida é eterna. Onde quer que estejamos, estaremos sempre dando prosseguimento às nossas existências. E todos nós estamos aqui na Terra para um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, o grande e misericordioso Pai nos dá por acréscimo de sua misericórdia para podermos estar sempre buscando as luzes divinas do amor, da paz e da fraternidade. Baseado nisso, nós precisamos entender que tudo que viermos a fazer nesta vida trará consequência na próxima reencarnação, bem como na próxima etapa no mundo espiritual. E é isso que vai fazer a grande diferença quando nós começarmos a entender que somos seres eternos, que passamos por várias experiências e ao longo da nossa existência estamos sempre produzindo atos e fatos que nos levarão a estar em uma ou outra condição no mundo dos espíritos. Portanto, de grande importância para todos nós sabermos discernir a posição que nós tomamos, de que forma nós queremos agir, de que forma nós tomamos as atitudes e as decisões ao longo da nossa existência. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto sim os destrói. Por que os laços de família vão ficar mais unidos? Porque à medida que nós entendermos que se nós aprendermos a conviver bem aqui, se nós aprendermos a caminhar bem aqui, convivendo mutuamente como bons amigos, bons companheiros nessa existência, estaremos estreitando esses laços de amor, fortalecendo esses laços de amor, para que, já no mundo espiritual, voltemos a nos reunir em próximas reencarnações. Se nós vivemos dentro de um grupo familiar, que as pessoas não procuram se interagir de forma construtiva, eles estarão construindo processos básicos de autodestruição para a próxima existência. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, as famílias que se deixam levar pelos elos de amor, mesmo que as condições evolutivas deles estejam muito diferentes, eles no mundo espiritual eles procuram se buscar, procuram se aproximarem para criarem mais fortes elos de amor e de ligação entre eles, para que o futuro das suas próximas existências sejam fortalecidos. Ou até mesmo no mundo espiritual todos se reúnam para o trabalho edificante, criando bases fortes para a próxima reencarnação. Então é importante que nós entendamos o culto dos bons relacionamentos familiares, o bom relacionamento profissional, o bom relacionamento dentro dos templos religiosos, com respeito mútuo uns pelos outros. Aquelas antipatias que podem ser coisa do passado, mas podem ser também devido à nossa inveja da condição social ou tecnológica, intelectual do outro. Não adianta termos inveja. Ou buscamos, ou reencarnamos com aquelas disposições, ou vamos sofrer as consequências de não termos essas posições, de não termos essas condições, essas possibilidades, e aí em outras existências também vamos ficar para trás, porque não fizemos nada para fortalecer os nossos laços de amor e muito menos procuramos nos instruir, procuramos nos aperfeiçoar, procuramos nos melhorar. Compete a cada um de nós a necessidade de procurar sempre meios de se aperfeiçoar, para que tenhamos sempre condições de nos aproximarmos no plano espiritual, constituir grupos de famílias, de amigos, que se entrelaçam fortemente nos halos mais sagrados do amor divino, para, em próxima reencarnação, trabalharem juntos por um mundo melhor. Esse mundo vai ser tanto melhor quanto mais nós tivermos condições de estabelecer princípios regenerativos para nós mesmos, para o nosso próprio espírito. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, enquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma grande viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na reencarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento.
acabou que a gente adiantou o comentário. Mas fica aqui mostrando que o comentário estava pertinente, e quanto mais a gente se unir, esse detalhe é importante que a gente não tinha explicado antes. Os grupos de amigos espirituais e as famílias espirituais, ao se reunirem no mundo espiritual, uma parte reencarna, a outra parte fica na retaguarda, dando sustentação, como protetores, mentores. Os protetores vão estar mais ou menos perto no dia a dia, talvez até caminhando lado a lado. Os mentores irradiam seus pensamentos positivos para que a pessoa tenha boas intuições, bons sentimentos, bons pensamentos, e muitas das vezes, esporadicamente, venham até ser protegido, bater um papo, puxar a orelha, para que as pessoas comecem a se adequar mais ao processo evolutivo. Mas todos nós, ao reencarnarmos, carregamos conosco um negócio chamado tendência. Essa tendência é aquilo que durante várias encarnações nós cultuamos, nós valorizamos. Então nós temos tendência a sintonizar com os espíritos de padrões vibratórios X, Y, Z. Outros têm tendência a sintonizar com espíritos de padrão vibratório A, B, C. E às vezes estão convivendo juntos, porque esse processo de convivência é que vai fazer o intercâmbio de conhecimentos, de dados, de informações, para que ambos possam crescer e equilibrar os seus conhecimentos. Portanto, nós estamos aqui na Terra para um processo de aprendizado. E esse aprendizado que vai fazer a grande diferença para o nosso processo evolutivo. E quando a gente regressa para o mundo dos espíritos, nós vamos encontrar aqueles nossos amigos que ficaram, outros que estão ainda reencarnados, mas durante o desdobramento vão se encontrar conosco, ou quando nós já estivermos em condições de fazermos as viagens a trabalho, porque os espíritos não vão andar passeando à toa, eles estarão sempre fazendo coisas úteis nesses momentos. Aí a gente já poderá visitar os nossos amigos que ficaram encarnados, desde que a gente tenha condições vibratórias condizentes, compatíveis, e entendemos a necessidade de inspirá-los ao bem, inspirá-los ao bom caminho. Ou seja, quando nós compreendemos a reencarnação e todas as suas nuances, fica muito mais fácil da gente conviver com a morte e fica mais fácil da gente conviver dos dois planos da vida com o intercâmbio natural que os espíritos exercem com o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. Entendendo que a vida espiritual é constante, que a vida espiritual é eterna, que todos nós estaremos caminhando e nos fortalecendo nas bases do amor, fica mais fácil conviver aqui na Terra, porque nós passamos a ter responsabilidade por produzirmos uma boa convivência, assim também como fica mais fácil conviver no mundo dos espíritos, onde nós estaremos edificando, onde nós estaremos tendo a certeza e o entendimento de que aquela vida ali no mundo espiritual é uma sequência da vida física que será, na próxima existência, uma sequência da última vida física, com a última estadia no mundo espiritual. As conquistas dessas duas etapas vão formar a próxima existência. Quanto mais elos de amor, elos de amizade nós criarmos, melhor será a nossa próxima existência, melhor será a nossa próxima caminhada ao longo do nosso desenvolvimento espiritual. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Esse aqui é outro detalhe importante. Conforme já acaba que a gente está antecipando os slides da frente. Tá bom, porque vai se fortalecendo aquilo que a gente está falando com o que está escrito. Isso de extrema importância para que a gente entenda. Quem ficou, inspira quem veio para a carne. Ali eles chamam do encarnado de um cativeiro. O corpo físico é um cativeiro da alma. E a gente gosta tanto desse cativeiro que a gente não quer morrer de jeito nenhum. Então, é importante que a gente entenda que aqueles nossos amigos que estão no plano espiritual, eles nos amparam, eles nos intuem, eles nos impulsionam para que possamos avançar, para que possamos aperfeiçoar. E todos nós, pelo pensamento e pelo sentimento, estaremos unidos àqueles que ficaram no mundo dos espíritos.
Esse conjunto de fatores, esse conjunto de forças é que vai nos fazer estar sempre predispostos a realizar o melhor pelos nossos semelhantes. Ou seja, a sintonia com os bons espíritos, que nos impulsionará às grandes realizações do espírito imortal. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extingue com a causa que lhes deu origem. Então, outro detalhe importante para que a gente possa aprender. Se nós temos pela nossa família apenas aqueles elos consanguíneos dos valores materiais, ao desencarnar, cada um segue o seu caminho. Mas os valores morais e éticos e os verdadeiros sentimentos que as almas colocam uma em relação à outra, uma querendo ajudar a outra, uma impulsionando a outra, e isso vai fazer com que todos nós venhamos a crescer, que todos nós venhamos a aperfeiçoarmos-nos como espírito e a cada vez mais procurarmos nos aperfeiçoar essa convivência, purificar essa convivência, fortalecê-la com base nesse amor transcendente que nos impulsiona sempre na direção do Pai, nos impulsiona sempre na direção das grandes realizações do Espírito. Tenhamos, meus irmãos, consciência das nossas responsabilidades dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares. Todos nós estamos juntos por algum motivo muito especial. O primeiro dele é aprendermos nos amar uns aos outros. O segundo, fortalecendo esses laços de amor e de paz, sabermos servir a Deus, sabermos edificar as bases do amor, sabermos edificar as bases da paz. Ora, semelhante causa não substitui no mundo dos espíritos, a causa material não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Esse detalhe é de grande importância para nosso entendimento. Porque todos nós, ao depararmos com essa realidade que está aqui, temos que começar a repensar as nossas relações familiares e profissionais. Que tipo de elo eu vou criando entre as pessoas, que tipo de sentimento eu vou fortalecendo ou enfraquecendo ao conviver com as pessoas. Ao entender esse princípio, eu vejo que nós estamos sempre procurando estar junto daqueles que são semelhantes a nós no mundo dos espíritos. É aqueles familiares que se alinham conosco na busca de ideais superiores, nas buscas de ideais, às vezes nem é tão superiores, né? Tem famílias que, né? Então, eles vão estar se unidos no mesmo local. Aqueles que buscam os ideais superiores estarão entre os espíritos felizes que sabem buscar o bem para a humanidade, que trabalham buscando desenvolver a humanidade. Aqueles que têm gostos menos felizes vão se reunir em instâncias inferiores até que venham a despertar a sua consciência para novos valores da alma. Estaremos todos unidos pelos elos de sentimentos, por gostos semelhantes, por emoções semelhantes, por sentimentos semelhantes. Estaremos todos ligados, assim, àqueles que fazemos jus estar junto deles, por tudo aquilo que cultivamos aqui na Terra, por tudo aquilo que valorizamos aqui na Terra. Então, se a gente se une alguém aqui na Terra por interesses materiais, morreu, vai cada um para o seu lado. Porque o sentimento nosso não está unido verdadeiramente. Agora, aqueles que têm valores de alma para alma, de espírito para espírito, que andam de ombro a ombro, de mãos dadas e ombro a ombro, buscando os ideais superiores, buscando, aspirando às realizações superiores da alma, esses vão encontrar motivo de sobra para estarem juntos. E a própria vibração deles os aproxima um do outro. Agora também tem aqueles que já adquiriram um grau de evolução espiritual maior
e desce às regiões inferiores para amparar os seus queridos familiares, ou os familiares que caminharam com ele e não cresceram como ele cresceu, como ela cresceu. A gente vai ver nas obras do André Luiz muitos espíritos que poderiam estar em instâncias mais felizes, eles descem para auxiliar nas casas de apoio, para poderem estar perto dos seus queridos companheiros da Terra, que não souberam aproveitar a mesma oportunidade na última existência. Portanto, meus irmãos, estejamos cientes da nossa responsabilidade, estejamos cientes dos nossos compromissos, para que o amanhã seja de luz, de esperança e de paz. Todos nós precisamos estar unidos pelo ideal superior, por um ideal que represente verdadeiramente os verdadeiros objetivos da nossa vida espiritual. Que Jesus abençoe os nossos lares, nos ilumine e nos fortaleça. Proteger a natureza é proteger a vida, é fortalecer nossos elos de amor com o Pai, amando todas as obras da criação. Portanto, a gente faz essa campanha da coleta seletiva e da reciclagem para que a gente possa entender que se vamos reencarnar daqui a alguns anos, a gente vai seguir aqui, espero viver mais uns 50 anos, né? E passar pelo menos uns 100 no mundo espiritual, então daqui a 150 anos, como vai estar o planeta Terra? O que eu colaborar para o bem do planeta, eu vou receber. Nós temos que entender isso. E temos que fazer com que as pessoas entendam que se a vida é eterna, se nós temos várias encarnações, então nós precisamos estar cientes de que o que nós fizermos do nosso planeta é o que nós vamos receber do nosso planeta em futuras encarnações. A união é a afeição que existe entre pessoas, parentes, são o índice da simpatia anterior que os aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que supõe. E aí, gente, vem todos os problemas e todos os momentos importantes para a nossa evolução. Quanto nós, dentro do nosso grupo familiar, que a gente vai relacionando com um, com o outro, e a gente vai vendo as facilidades e as dificuldades desses relacionamentos, a gente vai vendo que, naqueles que nós temos mais facilidade, mostra que, na maioria das vezes, fomos bons amigos. Ou às vezes, talvez nem tenhamos convivido juntos antes, mas as nossas tendências, os nossos objetivos, os nossos gostos são muito parecidos, porque nós temos um patamar de evolução semelhante. E aí a gente convive bem. Outros estão preocupados com coisas diametralmente opostas que a gente. Nós vamos conviver bem, mas não vamos ter grandes elos de afeto. E outras pessoas, eles são totalmente diferentes, mas a gente gosta deles. Ou gosta delas, né? Aquela simpatia que existe, aquela coisa boa de estar perto e gostar de conversar, gostar de ver, encontrar com a pessoa, sem outros interesses. A gente gosta de ver a pessoa, de encontrar com a pessoa. E isso é de extrema importância para que a gente fortaleça os nossos elos. Mas tem aqueles que caem. E ele cai porque ele não é da família? Ou ele cai porque ele recebeu algumas intoxicações que, somadas às suas predisposições íntimas, o levou para um caminho diferente. Nós temos que entender isso. Porque hoje, a própria ciência nos mostra várias possibilidades. Algumas substâncias, ao entrar em contato com o nosso organismo, pode mudar muito as nossas predisposições, estabelecendo um processo de luetização extremo, chegando ao aditismo. E por isso nós temos que ter o cuidado de não sair criando, ou melhor, sair enxergando inimizades do passado, onde existe apenas uma intoxicação. Por exemplo, uma pessoa intoxicada com mercúrio, ele terá grande dificuldade de conviver em família. Ao desintoxicar do mercúrio ou harmonizar aquela intoxicação, ele passa a conviver bem com a família. Ou seja, tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de como nós vamos lidar com as situações adversas. E essas situações adversas vão estar batendo a nossa porta e dizendo o que você precisa fazer para se melhorar. O que você precisa fazer para se aperfeiçoar. Porque a vida vai sempre nos oferecer aquilo que nós oferecemos a ela.
Estejamos, meus irmãos, sempre prontos a fazermos o melhor, a pensarmos e sentirmos da melhor forma possível, para criarmos os verdadeiros elos que nos fortalecerão para sempre e nos elevarão também. Independente se no passado fomos inimigos ou grandes amigos, e tem as pessoas que foram amantes umas das outras, né? Tudo isso hoje faz-se necessário a sublimação do sentimento, que aprendamos a conviver como irmãos, nos respeitando mutuamente, criando verdadeiros elos que nos fortalecerão para embates futuros, mesmo nesta encarnação, como em outras que advêm. Os maiores riscos do ser humano é deixar-se levar por impulsos primitivos e perigosos, porque simpatizamos mais com A ou B, achamos que podemos nos permitir a determinadas licenciosidades morais que no futuro, ou nos futuros que nos aguardam, trarão várias consequências graves e às vezes nessa mesma existência. Vamos ser mais comedidos, vamos ser mais vigilantes, vamos ter mais cuidado conosco mesmos. Cuidar bem da nossa alma é viver bem fisicamente nesse momento que nós estamos vivendo, para que no futuro já tenhamos uma boa base ética e moral para caminharmos sempre no sentido de nos aperfeiçoarmos. E a doutrina espírita nos dá essas bases, a doutrina espírita nos convida para novas reflexões, para novos entendimentos e buscarmos crescer para Deus dentro desse aperfeiçoamento que faz necessário a todos nós. Deus permite que nas famílias ocorram... só terminando o negócio aqui. Então, quando a gente acha que alguém não é da nossa família porque ele é muito diferente, ele destoa verticalmente para baixo ou verticalmente para cima, ou seja, aqueles que criam problema, eles estão destoando. O vertical para vocês entenderem que ele está descendo. As tendências dele são inferiores ao patamar da família. E vertical para cima são aqueles que têm ideais muito superiores em relação à média da família. Tanto um quanto o outro, são espíritos que estão dentro daquele grupo familiar para que ambos se ajudem mutuamente. Então não podemos querer deixar para trás, porque todos nós temos que nos impulsionar para frente. E às vezes, uma contaminação por sífilis pode levar a grandes problemas a todos os familiares presentes dentro daquele grupo. E cada um exacerbará as suas tendências, necessitando do tratamento adequado para a sua convergência para o bem. E lembrando que dentro do conceito homeopático de sífilis terciária, é uma das mais complexas de serem tratadas, porque ela já alterou o genoma e aquela criança aquela pessoa que está dentro da sífilis terciária tem uma série de tendências agressivas que é difícil de reverter. Ele terá que fazer um esforço muito grande para se autoeducar. Mas isso, a homeopatia ajuda bastante. Mas tem a parte da autoevangelização, autoconscientização, que cada um tem que fazer. E para isso, nós temos que ter uma base do bem. Qual a base do bem que nós temos? O Evangelho. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz as máximas éticas e morais do Cristo, explicada para que a gente possa entender direitinho o que ele quis dizer, refletir sobre aquilo que ele quis dizer e começarmos a praticar da melhor forma possível. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que eles lhe dispensam. Nós já antecipamos um pouco, mas reforçando, sempre que tenhamos alguém dentro da família que destoa para cima, nós temos que saber que nós temos que acompanhá-lo, nós temos que aperfeiçoarmos-nos para que estejamos mais condizentes com seu patamar de evolução de entendimento. E nada de ficar com inveja, de ficar criando picuinhas para tentar derrubar a pessoa. E se alguém destoa para baixo, temos que estender as mãos, temos que buscar ampará-los, temos que buscar melhorar essa relação, melhorar esses sentimentos, para que todos possam crescer e se aperfeiçoar. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, a antipatia se esvaem, é desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra
com as raças e os povos. E nós brasileiros, nós somos totalmente miscigenados, nós temos as mais diferentes características. Somos espíritos reencarnados que viemos de várias culturas diferentes, de várias civilizações diferentes. E aqui, todos se aprendem a conviver mutuamente, de uma forma ou de outra. Todos vão aprendendo a conviverem, todos vão aprendendo a se adaptarem e todos vão se fortalecendo para as realizações que devem ser estabelecidas para todos nós. E essas categorias diferentes de espíritos que existem aqui na Terra, essas categorias diferentes de pessoas que se encontram dentro de um país, dentro de uma família, é que vai fazer com que todos, com os atritos ou com as relações afetuosas, cresçam e se aperfeiçoem. E um dos motivos do brasileiro ser tão acolhedor com o estrangeiro, que na grande maioria das vezes são apenas reencontros de almas amigas que estão separadas por uma certa distância, mas tem uma relação de afeto entre elas, e ao se encontrarem, logicamente, as pessoas querem convergir aquele encontro para um entendimento maior. E o brasileiro, como é a sua terra, e ele conta as histórias do Brasil, quer que o outro conte as histórias do país dele, somos totalmente diferentes dos outros países. Na Copa de 2014 ficou muito claro no depoimento de quem veio, que ficou simplesmente super assustado com os hábitos dos brasileiros, principalmente de acolher, de bater papo com todo mundo, de querer oferecer o melhor para o outro. E que serviu de modelo para a Copa, está servindo de modelo, segundo as autoridades, para a Copa de 2018, quando a autoridade do país, da sede da Copa 2018, no caso a Rússia, procurou ver o que eles fizeram que deu tão certo quando tinha tudo para dar errado. Vamos copiar. Então nós brasileiros temos isso, a gente improvisa, a gente inventa de última hora, e a gambiarra que virou regra. E para os russos, a gambiarra virou técnica para aperfeiçoamento das situações imprevistas. O conceito faz a diferença. A gente faz uma gambiarra, não. Qual a técnica que a gente pode usar nessa situação imprevista que vai resolver o problema? É diferente essa forma de pensar. Tudo nessa terra, tudo que nós estamos passando aqui nessa vida, é para o nosso próprio aprendizado, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Temos que saber buscar as coisas boas que existem nos outros países, para que a gente aperfeiçoe cada vez mais a nós mesmos. Se a gente achar que nós já estamos perfeitos, já estamos muito bons, a gente perde uma boa parte daquilo que nós nos propomos a fazer, propomos a realizar. E nesse nosso país de tantas belezas naturais, ele tem uma grande beleza que é o seu povo. Vamos ter mais amor para o nosso país. Vamos ter mais amor por estarmos aqui no Brasil. Vamos ter mais amor por podermos ser espíritas. Vamos ter mais amor por podermos auxiliar os nossos irmãos. O Brasil é um grande pronto-socorro espiritual do mundo, que é o maior país espírita do mundo. E aí as nossas responsabilidades são redobradas, porque nós já entendemos coisas que outros nem pararam para pensar ainda. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos dar as mãos para sermos melhores hoje do que já fomos ontem, e para que sejamos melhor amanhã, e melhorarmos sempre tal qual a lei e a qualidade total aplicada à nossa vida. E fazendo isso, e buscarmos cada vez mais aperfeiçoarmos-nos eticamente, moralmente, espiritualmente e até mesmo materialmente, é que vamos nos tornar pessoas melhores, mais úteis ao processo evolutivo da Terra, e que nos dará condições de reencarnarmos na próxima existência, onde se fizer necessário o nosso processo evolutivo, e onde nós seremos úteis e teremos a nossa consciência ligada com os bons espíritos que nos impulsionarão a tomar os caminhos que forem mais apropriados ao desenvolvimento do próprio sistema planetário. Porque a responsabilidade das almas que se iluminam amplia-se. E por as ampliarem, todos nós teremos que trabalhar mais, teremos mais responsabilidades, teremos mais compromissos com o bem. E não adianta fugir desses compromissos, porque eles nos convidam ao encontro com o Pai, pelo aperfeiçoamento de nossas almas. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe, fortalecendo nossos espíritos, para que o amanhã seja radiante de paz, de esperança e de fraternidade.
O temor de que a parentela aumente indefinidamente, em consequência da reencarnação, é, de fundo, egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se, os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. E aqui nós temos uma parte importante que a gente tem que entender. Se um pai que tem 10 filhos ama um menos ou mais do que se ele tivesse um ou dois, mas infelizmente tem pais e tem mães que diferenciam esse sentimento por um ou por outro. E aí nós temos que procurar fazer as devidas observações, nós temos que procurar fazer os devidos entendimentos de que as bases, as leis que regem a nossa vida, é uma lei de entendimento, é uma lei que vai fazer com que a gente tenha melhor condição de refletir na misericórdia de Deus. Então, quando a gente para fazer essa reflexão na misericórdia de Deus, nosso Pai, nós temos que procurar entender que, se Ele nos dá uma família grande, é importante para nós sabermos cultuar esse sentimento de amor. Eu tenho 50 primos. Lógico, tem aqueles que a gente gosta mais do que o outro, a gente tem mais afinidade, mas eu procuro tratá-los todos bem, da mesma forma, fazer minhas orações por todos eles, e se eu pudesse vê-los mais vezes, eu procuraria vê-los. Mas eu moro a 400 quilômetros deles, então eu tenho as dificuldades de encontrá-los. A gente às vezes vê as fotos no Facebook, comunica pelos mecanismos que a gente tem hoje da tecnologia para comunicar, mas é importante que a gente entenda que nós temos que aprender a amar toda a humanidade como se fossem os nossos parentes. Aqueles que estão mais próximos de nós, lógico, a gente tem mais afinidade, a gente tem mais afeto. Mas aqueles que estão mais distantes, emocionalmente falando, a gente tem que aprender a conviver com eles, aprender a respeitá-los, aprender a edificar melhores sentimentos. E é com esses sentimentos que a gente vai se fortalecer para um amanhã melhor. Todos nós que caminhamos aqui na Terra temos que ter sempre o cuidado de como vamos enfrentar as adversidades dentro da nossa família, procurarmos não criar tanto atrito e, lógico, aqueles que criam problema conosco, saibamos relevar, saibamos cultivar o sentimento de amor, o sentimento de paz. Cultivar o sentimento de paz dentro da família, seja a família consanguínea, a família da casa espírita ou do templo religioso que você frequenta, que nem sempre você vai ser espírita, que estará nos ouvindo, a família que está no ambiente de trabalho, nós temos que cultivar bem esses sentimentos de paz, de amor e de integridade, de integração, porque o nosso amanhã será tanto mais feliz quanto melhor formos o nosso hoje. E que a nossa família, lógico, nós temos que querer que ela aumente sempre. De todos esses primos, quanto mais eles vão tendo filhos, a família vai aumentando, vai tendo maior número de pessoas dentro para essa convivência. E todo mecanismo que nós pudermos fazer para que nós nos tornemos mais unidos, é importante que nós façamos. De fato, de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Já encontrará sempre os que foram objeto, lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos, e talvez sob o mesmo título. Então, quantas mães nós já tivemos em todas as nossas encarnações? Nós vamos encontrar com todas elas? Às vezes uma foi mãe numa encarnação, foi filha na outra, foi esposa na outra. E qual a condição dela hoje em relação a nós? Um espírito amigo, um companheiro de ideais e de lutas. É por isso que nós temos que ter a nossa reformulação de conceitos éticos e morais. E às vezes a gente está aqui na Terra, convive com uma esposa, chegamos no plano espiritual, eu falo, não, eu fui lá, convivi com você, trabalhamos juntos, mas a minha alma está ligada ao fulano,
com quem eu vou prosseguir a minha jornada evolutiva. E você vai ficar, como diz na gíria, né, chupando o dedo. Certamente você vai encontrar com alguém, olha que bom que você veio. Você aprendeu a conviver bem com ela, cumpriu etapas importantes. Dentro das suas diferenças emocionais, vocês estabeleceram um ponto de equilíbrio e saíram vitoriosos. Vamos conseguir continuar a nossa jornada. E assim que a gente vai aprendendo, assim que a gente vai se aperfeiçoando. No mundo espiritual, nós teremos almas ligadas a nós por variados laços, por variados sentimentos. E é dentro desses laços, dentro desses sentimentos, que nós vamos começar a construir as bases para o nosso futuro, as bases para o nosso amanhã. Trabalhemos, meus irmãos, trabalhemos para o fortalecimento dos nossos sentimentos, para o fortalecimento de nossos corações. E o amanhã será tão radiante de paz e de fraternidade, quanto mais nós soubermos amar e perdoar. Portanto, nós vamos encontrar no mundo dos espíritos aqueles que são mais afeitos a nós, que têm os melhores sentimentos com relação a nós, que cultivam conosco os melhores ideais. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. É o outro lado da moeda. Se no laço de família pode crescer indefinidamente, e quando não existe reencarnação, se não existisse. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Então, a todos aqueles que adentram uma casa pelos laços da reencarnação, não existiu antes, eles foram criados naquele mesmo momento. Qual elo que existe entre eles? Ou que existirá depois da morte? Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que neste caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laços espiritual. E essa questão é bem delicada, porque se não existe laço espiritual, eu descarto aquela pessoa a hora que eu quiser. Não vai ter consequências para mim. Nem no futuro, não vem do passado, nem terá no futuro. Mas com a reencarnação, nós precisamos ver que as pessoas que nós convivemos representam alguém que a gente conviveu no passado, que a gente ajudou ou prejudicou. Que, por sua vez, hoje, estamos construindo, edificando as bases para a próxima existência no mundo espiritual e para a próxima reencarnação. De acordo com os laços afetivos que verdadeiramente criarmos entre pais, entre os cônjuges e os filhos e os netos, vai ser aqueles que estabelecerão para o futuro novos laços, nossas novas bases e novo círculo do processo regenerativo, do processo autoeducativo, do processo que irá nos impulsionar para o amanhã de luz. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, os ascendentes e descendentes podem já terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. A maravilha da reencarnação não é só mostrar para nós que a vida não cessa com o túmulo. As amizades não cessam com a morte. As amizades são eternas. E as antipatias e os ódios terão que ser reparados. Se não for nessa encarnação, na próxima. E quando Jesus fala, quando a gente for caminhar com alguém, que a gente procure acertar as nossas dificuldades para não nos complicarmos ainda mais e sermos condenados, é para que a gente aprenda que não vale a pena cultivar sentimento de ódio, de rancor e de desentendimento. Quanto mais nós aprendermos a cultivar os sentimentos de amor, de paz e de fraternidade, mais edificaremos um futuro melhor, mais edificaremos um futuro de luz, mais edificaremos um mundo mais radiante, de paz, de fraternidade e de esperança. Estejamos, meus irmãos, com o coração unido para as grandes realizações do Espírito Imortal. Estejamos, meus irmãos, com os corações abertos às grandes realizações
da alma, porque as nossas almas estarão cada vez mais dispostas a edificarem, dispostas a construírem aquilo que nós valorizamos no ímã de nosso ser. Procuremos, pois, construir as bases dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, da boa conversa, das boas ações, para que o amor seja a energia mais sublime a envolver a nossa alma e nos impulsionar para o encontro com o Pai, onde, se fizer necessário, o nosso processo evolutivo. Que os laços de simpatia entre todos que aqui convivem, em todos os aspectos da nossa sociedade, sejam cada vez mais fortalecidos pela conscientização de que nós temos responsabilidade pelos atos de amanhã, pelas nossas ações de amanhã. E assim, valorizemos as oportunidades de estarmos aqui na Terra, valorizemos as oportunidades de preservarmos a natureza, de preservarmos a vida dos animais selvagens, da fauna, e saibamos, porque o nosso futuro, o futuro das nossas próximas reencarnações, está intimamente ligado com aquilo que fizermos hoje, com aquilo que semearmos hoje, com aquilo que plantarmos hoje. Trabalhemos, pois, para construir e edificar uma manhã de luz e de fraternidade para todos nós. Que Jesus abençoe a todos nós, que envolva os nossos lares nas vossas bênçãos de amor e de paz, e que saibamos aprender a fortalecer os laços de simpatia e de amor entre todos os nossos familiares e aqueles que convivem conosco no ambiente de trabalho, no ambiente religioso e no dia a dia por onde passarmos. Que a paz esteja em todos os corações. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, é a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todos os progressos, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Olha, isso aqui é outro detalhe que tem que se pensar. O processo evolutivo da Terra se dá porque a cada reencarnação nós vamos aperfeiçoando-nos como espírito, voltamos a reencarnar, já passando por um processo de aprendizado no mundo dos espíritos, para continuar o aperfeiçoamento tecnológico, dando continuidade aos nossos estudos, para aperfeiçoarmos nossas técnicas de aprendizado e de trabalho. Então, quando nós estamos aqui, no nosso mundo físico, reencarnados, nós estabelecemos determinados padrões de entendimento, nós estabelecemos determinados padrões de realizações, tanto no mundo tecnológico, no mundo intelectual, no mundo ético e moral. No mundo espiritual, nós já começamos lá com essas conquistas. Ao reencarnarmos, também já começaremos com a conquista da última vida física, mais o que foi aperfeiçoado no mundo espiritual, e na próxima encarnação nós já teremos uma base de dados boa para darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Isso é importante entendermos para vermos que, se for numa só existência, tudo fica perdido. Não vai haver progresso, não vai haver continuidade da progressão do desenvolvimento da nossa personalidade, das nossas tecnologias, das nossas ciências. E como que ela se deu então? Se desenvolvemos tanta tecnologia? Porque existe a reencarnação. Porque a gente percebe que as crianças reencarnam já com capacidades diferentes da nossa. Então as crianças, elas começam a aprender a lidar com determinados equipamentos que a gente fica lá penando para mexer num celular. Entrega para uma criança, daí a pouquinho ela descobre função que a gente nem sabia que existia. Ah, mas que a criança é curiosa, ela mexe sem medo. Não é que ela mexe sem medo, não. Ela memoriza mais fácil, lógico, mas ela tem mais habilidade para mexer naquelas tecnologias que nós não teríamos quando éramos crianças. Nem imaginávamos que poderia existir o que existe hoje: computador, smartphone, tablet, tanta tecnologia. Só que nós temos essa caneta que passa os slides. Antes era manualmente, você tinha que fazer um xerox daquilo dos seus slides, botar numa transparência, passar um por um, tá bem concentrado para você não inverter
aquelas transparências lá no projetor. Aquilo esquentava terrivelmente. Hoje, a gente coloca no computador, passa os PowerPoint na tela, filma. E às vezes podemos fazer isso até com transmissão ao vivo, instantaneamente. Vai filmando e vai postando, vai passando aqueles dados automaticamente para a internet, e pessoas no mundo inteiro assistem o que a gente está fazendo em tempo real. Olha quais maravilhas existem para todos nós. Quantas oportunidades sublimes existem para todos nós. E é dentro dessas oportunidades, é dentro dessas situações que nós temos que procurar aprender a trabalhar para valorizarmos-nos como seres da criação, como aqueles seres que o Pai misericordioso nos impulsiona para o progresso. Que quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais trabalharemos pelo aperfeiçoamento de outros e mais o mundo se aperfeiçoará. Quanto mais tomarmos consciência das nossas responsabilidades perante esta vida e o futuro, mais pessoas estarão se aperfeiçoando, mais pessoas estarão tendo cuidado com o seu próximo futuro. Já nesta vida, como nas outras existências, tanto no mundo espiritual, quanto na próxima existência física. E isso vai fazer a diferença para o estabelecimento das nossas verdades. E mais importante ainda, é que nós saibamos que, por mais que nós queiramos crer numa verdade, ela não se sustenta se não for baseado em fatos concretos. Não podemos acreditar em utopias. Nós temos que aprender a valorizar para edificarmos o melhor. Conforme tem vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Então, nós precisamos, com a reencarnação, é o contrário. Nós podemos estar momentaneamente numa situação de bem-aventurados, mas nós podemos ajudar nossos companheiros que estão numa situação infeliz no mundo dos espíritos. O inferno, propriamente dito, não existe. Existem agrupamentos de espíritos em situação de infelicidade relativa ou de profunda infelicidade, de acordo com a localização que ele está e com seus conflitos íntimos. Mas nós, a partir do momento que nos preparamos, que buscamos nos instruir, nós podemos descer a essas instâncias e procurar ajudar não só os nossos familiares, mas aquele grupo de espíritos que estão ligados a eles pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos ideais. Quanto mais nós tomarmos consciência de que somos uma família cósmica, uma família divina, mais procurarmos fazer pelos nossos semelhantes, mais possibilidades teremos de fazer uns pelos outros. E, por conseguinte, ajudarmos a nossa família. Se nós não acreditamos que existe essa vida espiritual plena de vida, plena de lutas e realizações, ficamos então estagnados, ficamos então perdidos e sem condições de agirmos para edificar esse mundo melhor, que deve ser o objetivo de todos nós, edificar um mundo melhor, mais justo e com mais paz ao longo da nossa existência. Com a reencarnação, o progresso que dá lugar todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles a perda de toda a esperança. Aqueles que já entenderam que tem que se sublimar, caminham para Deus naturalmente. Aqueles que ainda não entenderam que precisam se sublimar, caem nos processos naturais das suas imperfeições éticas e morais, e aí precisam aprender a nova fase, reaprender a nova fase existencial e procurarem se aperfeiçoar, ou seja, todos mantêm a esperança. Os que avançaram sabem que quem ficou para trás pode ser ajudado, e o que ficou para trás terá que se esforçar mais para sintonizar com aqueles que se adiantaram, para que todos possam se encaminhar juntos e unidos para Deus. É a grande maravilha da doutrina espírita.
A doutrina espírita nos mostra que estamos sempre em processo evolutivo e que todos nós temos que nos dar as mãos para crescermos juntos, amparando-nos uns aos outros, fortalecendo-nos uns aos outros, para estarmos mais próximos de nosso Pai Celestial. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do ladaçal em que se encontram e que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, e daí estreitamentos dos laços de afeição. A reencarnação vai nos fortalecer o espírito, vai nos dar as bases para crescermos para Deus. A reencarnação vai nos dar o sentimento de integridade, para que possamos, assim, nos aproximarmos de Deus, para que possamos, assim, sermos seres melhores e sermos aqueles que ajudarão a impulsionar o progresso da humanidade. Somos aqueles que ajudaremos a impulsionar as pessoas para o bem, porque já somos conscientes das nossas responsabilidades, dos nossos objetivos superiores. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é justo e misericordioso. Sendo justo e misericordioso, Ele não quer ninguém na punição eterna. Você puniria seu filho eternamente? Eternamente vai ficar sentado aí nesse banco aí de castigo porque você errou. Se nós, seres humanos, não fazemos isso, Deus, que é um Pai muito mais justo, mas muito mais misericordioso, irá fazer? Lógico que não. Lógico que esse Deus justo e misericordioso nos impulsiona para que possamos nos aproximar de Deus. E lógico, para nos aproximarmos de Deus, os nossos valores éticos e morais têm que estar sempre sendo fortalecidos. E a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo vai sempre nos dar bases, nos dar entendimento de por que temos que ser bons, por que temos que sermos úteis à sociedade, por que temos que ser colaboradores do bem, por que temos que ser apaziguadores, aquelas pessoas que estarão sempre mediando os conflitos para que eles se convertam em momentos de grande reflexão e ambos cresçam para Deus. Trabalhemos, pois, pela melhoria de nossos sentimentos, pela melhoria de nossas emoções, para o aperfeiçoamento de nossos ideais de amor, para que um dia todos nós estejamos fortalecidos e engrandecidos para as grandes realizações da alma. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro além-túmulo. O nada, de acordo com a doutrina materialista. Então, e é um perigo as pessoas que acreditam no nada, porque chega no mundo dos espíritos, eles, como acreditavam que não existiria nada que pudesse complementar a sua existência, eles ficam lá perdidos no labirinto das suas próprias inconsequências, tentando não acreditar que eles não existem. E acabam ficando anos, até séculos, numa condição nem dormindo nem acordado, num pesadelo terrível, porque ele não tem entendimento, porque ele se auto-hipnotizou de que não existia nada depois da vida, depois da morte. Cuidado! Acreditar que existe nada pode ser muito perigoso. Se você não tiver um bom magnetizador para te despertar no mundo dos espíritos, você vai se complicar. A absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta, vai levar o espírito a situação mais ou menos parecida com a do materialista. Ele vai ficar perdido, vai tentar se negar a si mesmo e vai perder a oportunidade de fazer as suas reflexões para o seu próprio crescimento íntimo, para o seu fortalecimento interior. A individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante tem o céu e o inferno. Só que o católico ainda criou um meio caminho, o purgatório. De todas as formas, lógico, respeitamos a Igreja Católica, respeitamos a Igreja Protestante, mas nós estamos comentando o efeito dessa crença. Se você foi bom, você vai para o céu. Se você não for bom, você vai para o inferno. E se você foi mais ou menos, você fica no purgatório. O que é menos ruim. Mas veja bem, quem foi para o céu nunca vai ver quem ficou no purgatório nem quem ficou no inferno, e vice-versa. Embora no purgatório exista uma chance, embora remota, de você ser resgatado, de você sair dali, desde que alguma das suas boas ações sejam lembradas pelos santos. Bom,
Mas Deus é justo, é misericordioso. Como já disse antes, você não vai deixar seu filho de castigo indefinidamente sentado numa cadeirinha. Da mesma forma, Deus não vai deixar ninguém pulando na panela quente lá do diabo, que também não existe. É apenas uma figura de linguagem. Porque existe essa figura de linguagem da panela quente lá, a pessoa pulando? Você já tentou ficar em pé ou botar a mão na chama de uma chama? Não dá para colocar. Então era a forma com que as pessoas colocavam para assustar as crianças de que era desse jeito. E a mentira contada seguidas vezes acaba sendo acreditada como verdade. E as pessoas passaram a aceitar que alguém poderia ficar naquela condição extremamente desumana. Um Deus assim seria um Deus cruel, terrível, torturador. Mas Deus não é assim. Então, o que é o inferno? As obras de André Luiz nos esclarecem que o inferno é uma situação em que os espíritos que se revoltam contra Deus, que não querem aceitar a justiça divina, eles ficam nesses ambientes onde eles padecem terríveis pesadelos, terríveis sofrimentos, porque ainda não aprenderam a elevar o pensamento aos céus em oração. À medida que ele faz uma oração, já chega alguém e o ampara, já chega alguém e o socorre. Mas por que tem que fazer oração? Porque senão ele não tem vibração suficiente para ser amparado nas instâncias de refazimento apropriada a quem já tem um pouquinho de respeito por Deus. E por isso é importante que a gente entenda, ninguém vai ficar no inferno. E também, quem vai para o céu? Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. E as pessoas que às vezes a gente julga aqui na terra como uma pessoa muito pura, no mundo espiritual eles o veem com muita reserva. E aí a gente tem que ter cuidado, porque como nós estamos nos portando aqui na terra, de que forma nós estamos agindo e como nós estamos edificando o nosso futuro. Tudo depende de nós. Agora, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Nós estaremos indefinida porque nós estaremos sempre em processo de progressão espiritual, sempre procurando nos aperfeiçoar. E aí, com essa busca de aperfeiçoamento, a gente vai ter que crescer. A gente tem que aprender a estender as mãos àqueles que estão nos antros de sofrimento. E se nós cairmos lá por algum deslize ético e moral, que saibamos elevar o pensamento a Deus. Senhor Deus do amor, da misericórdia, proteja-me e envolva-me no teu manto de paz. E só basta uma oração simples assim, para você começar a oferecer possibilidades de ajuda, de ser ajudado. À medida que você chega numa instância de tratamento, tenhais o hábito da oração. Lembre-se de que você é filho de Deus e que você merece ser um trabalhador da luz, que você merece se recuperar e que você tem a necessidade de se melhorar para melhor servir a causa do Pai. Trabalhemos, meus irmãos, pela nossa reformulação íntima, pela nossa reformulação de conceitos, para que o nosso amanhã seja repleto de realizações sublimes da alma. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Então, alguns espíritos vão se perder nos labirintos do passado e ninguém terá chance de se encontrar, ninguém terá chance de fazer-se melhor, simplesmente seguirão os impulsos, felizes ou infelizes, de uma existência que eles mesmos criaram, com todas as limitações, com todos os bloqueios e com todas as dificuldades. Mas, quando nós entendemos a importância do perdão, a importância do amor, nós começaremos a entender que todos nós podemos nos regenerar e nos melhorar. Ao nos encontrarem no plano espiritual, seja em que posição estivermos, teremos condições de estender as mãos aos que sofrem, amparando-os, para que todos possam estar bem e em paz ao longo da nossa existência. Com a terceira, há para eles a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para as mesmas regiões, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Se você estiver dentro do mesmo patamar vibratório, ali você fica, ali você se encontra. Se você não tiver, você vai se afastar. Com a polaridade das existências inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família.
Então, na terceira possibilidade, se estiverem juntos, dentro do mesmo patamar vibratório, do mesmo posicionamento evolutivo, vão se encontrar. Isso é verdade sempre. Mas só que eles não vão sair dali. Não terão chance de progredir. Quem estiver no inferno, fica no inferno. Quem estiver no céu, fica no céu. O que fica o hiato comparado com a bondade divina, comparado com a misericórdia de Deus. No momento que nós começamos a entender essa misericórdia divina, nós começamos, então, a dar passos importantes para a nossa evolução. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram e isso que constitui a verdadeira família. Então, quando nós temos a pluralidade das existências, nós estaremos sempre encontrando com aqueles que nos amam, com aqueles que nos amaram, nós estaremos estendendo mãos socorredoras e impulsionando esses espíritos para a caminhada em direção ao Pai. Nós estamos impulsionando esses espíritos para fazermos com que estejamos mais aptos a crescermos para Deus, estejamos mais aptos a nos fortalecermos com esse fortalecimento íntimo, com esse fortalecimento espiritual, dos laços de amor, estejamos sempre nos unindo cada vez mais. E aqueles que caem, saberemos que teremos a responsabilidade de resgatá-los. Teremos a responsabilidade de irmos impulsioná-los para as realizações do espírito mortal. Na coletânea de revistas espíritas de 1867, eu achei interessante esse texto que eu extraí de lá, não tem aqui a página, mas hoje tem o Ctrl F no PDF, né? Ou na internet, e vai ficar mais fácil da gente achar. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de um qualquer desses 3 princípios necessariamente levaria ao aniquilamento do ser e do ser no estado humano. Em qualquer situação que nós estejamos, nós teremos sempre essas 3 posições: o espírito, o perispírito e o corpo. Quando nós perdemos o corpo físico, nós somos espírito e perispírito. Quando reencarnamos, somos espírito, perispírito e corpo. Sempre vai estar aí. E é dessa interação que vai sair aquilo que nós somos. Quanto mais limpo tiver teu perispírito, melhor saúde você vai ter, melhores condições de vida você vai ter. Caso contrário, você se perde ao longo da sua caminhada. Perdão. Exatamente. Se você tiver com o perispírito sujo, você pode se perder ao longo da sua caminhada. Mas, quando perdemos o corpo, ficamos espírito e perispírito. Não tem jeito de perder o espírito nem o perispírito, porque aí deixa de ser uma unidade, deixa de existir. Então vai ter sempre o corpo perispiritual, onde o espírito está inserido, e quando está encarnado tem o corpo físico, desencarnado não tem o corpo físico. Certo? Isso é importante que a gente entenda. Para sermos seres humanos, tem que ter os 3. A partir do momento que desencarnamos, passamos a ter apenas 2. E a condição desse perispírito vai definir também qual a condição nós vamos estar no mundo espiritual. Depende de cada um de nós. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, né? Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Então nós temos que entender que, à medida que o espírito vai se purificando, a materialidade dele vai diminuindo. Então ele vai tendo menos necessidade de reencarnar na Terra, nas condições da Terra. Mas ele pode vir aqui em condições de missionário. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro. E por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito,
reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. Isso é o ponto principal para nós entendermos a vida extraterrestre. Como nós normalmente vamos conceber a vida extraterrestre como seres semelhantes aos seres humanos. Aí cada um faz lá seus desenhinhos, faz as suas explicações, respeitemos todas elas, mas nós não temos certeza absoluta daquilo ali. Mas a aparência humanoide é a que vai ser constituir a vida inteligente de todos os planetas, acredito eu. Mas, e para estarmos um planeta diferente, a nossa constituição perispiritual tem que ser também diferente. Para que os espíritos saiam de um planeta para outro, eles passam por um processo de adaptação da sua estrutura perispiritual. Existem nos planos espirituais superiores técnicas para fazer isso, para que você possa sair da Terra e adentrar ao espaço. Não é para qualquer um. Eu vou sair da Terra, vou a Marte, que eu sou um espírito livre. Você não vai conseguir nem subir 1 metro do chão, com essa arrogância toda. Porque para sairmos da Terra, nós temos que ter autorização. Aí vem um conjunto de situações que vai nos permitir ou não irmos visitar esses planetas. E a estrutura perispiritual vai ser proporcional ao mundo em que habitamos e, quanto mais diáfana ela for, menos necessidade nós temos que reencarnar em corpos grosseiros. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele pode mudar de planeta, mais ele pode viajar livremente. Então, aqueles espíritos que na Terra cumpriram grandes missões, lhes é permitido sair da Terra em excursão de aprendizado. Não é só para passear, não. Você tem que ir para aprender, para estudar, para observar, fazer as devidas anotações. Bom, agora eu vou voltar para a Terra com um cabedal de conhecimentos diferenciados, um cabedal de conhecimentos mais importantes. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar construir e edificar condições melhores de vida para aqueles que estão aqui na Terra. Se eu não tiver esse ideal, para que eu vou sair da Terra? Simplesmente para dar um passeio e olhar, opa, tudo bem, legal aqui, e voltar? No mundo dos espíritos, tudo tem que ter uma ação, uma finalidade, todas as nossas ações têm que ter uma finalidade útil. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos radiante, trabalhando pela sua purificação. Então, a Terra, ela está entre os mundos inferiores. Pasmem. Ainda está entre os mundos inferiores. Porque os mundos, quando começam a se sublimar, as suas características éticas e morais também vai se sublimando. Como nós não procuramos nos aperfeiçoar dessa forma, ainda existe guerra, existe fome, existe miséria, existe pessoas querendo ser dono do mundo, mostra que somos ainda um planeta primitivo, bem inferior. À medida que nós começarmos a nos educar para que sejamos menos ambiciosos, menos pretensiosos e tenhamos melhores condições de fazer o bem para o próximo e ao próximo, aí nós estaremos criando condições de estarmos melhores e de vivermos e vivenciarmos dias melhores. Com isso, a Terra deixará de ser um planeta inferior e já será, no mínimo, um planeta mediano em regeneração, porque hoje nós temos expiação e prova, e alguns em regeneração. No futuro teremos menos expiação, mais provas e mais regeneração, até que a regeneração seja a parte mais importante do processo. O maior número de espíritos nessa condição. Leva um tempinho. Deve também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, no intervalo de existências corporais,
A situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo em que ele liga, o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na reticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme estar mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Isso que a gente está mostrando para vocês. De acordo com a condição de quanto mais desmaterializado é o espírito, mais livre ele fica para a sua ascensão. Quanto mais o espírito procura se aperfeiçoar, mais ele cresce para Deus, mais ele se aproxima de Deus. E é desse conjunto de fatos que nós vamos estar nos percebendo como espíritos imortais para sermos melhores, para sermos mais úteis ao nosso processo evolutivo amanhã. Necessidade da reencarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí? O que você acha? Todo mundo tem que encarnar ou só quem é culpado? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, nem todo mundo está aqui porque tem que sofrer as consequências de uma falta do passado. Está aqui para os desígnios que Deus deu para cada um de nós. Agora, o que nós vamos fazer dessas possibilidades é aquilo que nós vamos edificar para o futuro. Vamos observar esse detalhe. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência, sendo soberanamente justo, Deus tem de contribuir, de distribuir tudo igualmente, por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Estamos agindo para desenvolver a nossa inteligência? Estamos confiando que Deus é justo para que a gente possa aprender o melhor possível na condição que nós estamos? E assim como Deus distribui-nos aqui na Terra para cumprirmos as nossas missões, temos que ter muita responsabilidade pelos nossos atos, principalmente aqueles que detêm o poder, que detêm o dinheiro. Cuidado, muito cuidado. Um deslize pode ser complicado, um fator extremamente complicador para o seu amanhã. Os amigos espirituais que trabalham conosco, normalmente eles nos falam de determinadas autoridades que estão reencarnando e as limitações físicas que eles terão. Ah, mas você pode confiar nisso? Posso, que está dentro da lógica que a doutrina espírita nos mostra. Então nós temos que ter cuidado. Todos partimos do mesmo ponto, mas todos chegamos nas mesmas condições. Os alunos que entram numa escola terminam aquele estudo na mesma época, todo mundo junto, com as mesmas notas? Não. Pode até terminar, a grande maioria, juntos, mas as notas serão diferentes. Quer dizer, a capacidade de aprendizado e de provar que aprendeu é diferente de cada um. Pode ser que quem só tirava 10 seja um péssimo profissional depois, e quem só passava lá no 6,5 vai ser um grande profissional. Isso é uma questão totalmente diferente. A nota com a capacidade profissional. Mas, se nós levarmos para a questão do desenvolvimento da nossa intelectualidade, nós estamos sendo bons profissionais? Nós estamos sendo bons alunos? É desse paradoxo que nós temos que sair, é a partir dali que nós temos que estabelecer objetivos superiores, metas superiores e trabalharmos para agirmos superiormente. Qualquer privilégio seria uma transferência, uma injustiça, mas, não, qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. E é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. O que a gente falou antes. Quanto melhor a gente souber desempenhar nossas tarefas, quanto melhor nós soubermos
aproveitar as nossas oportunidades, mais nós chegaremos, mais cresceremos espiritualmente e, logicamente, estaremos numa situação mais confortável no mundo espiritual. Aqueles que não procuram aprender a aperfeiçoarem-se, eles vão ficar presos em uma série de fatores que os impedem de crescer, que os impedem de se aperfeiçoarem ao longo do tempo. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. E tem espírito que se revolta tanto contra Deus que ele vai perdendo a forma humana e ele acha que está sendo um herói por revoltar-se contra Deus, por tentar enfrentar a divindade. Pobres almas, que ainda estão adormecidas nas suas inconsequências. Seja encarnados ou desencarnados, a gente vai encontrar espíritos assim e pessoas assim. Estejamos atentos a esses fatos e procuremos, então, não nos revoltarmos tanto e procurarmos nos aperfeiçoar, procurarmos criar melhores condições de vida para nós mesmos e sabermos que podemos sempre e devemos também sempre crescer para Deus a partir da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral, da nossa reestruturação ética e buscarmos, assim, estarmos sempre crescendo, sempre nos aperfeiçoando, sempre nos desintoxicando das nossas mazelas energéticas para nos aproximarmos da perfeição e, por conseguinte, de Deus. Nota: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exigem, são um meio do estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. É importante a gente entender isto. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, para buscarmos adquirir conhecimentos superiores, seja em nível espiritual ou em nível intelectual e técnico. Esse aprimoramento vai fazer com que a gente passe a ter mais discernimento, mais compreensão, e por isso a gente vai caminhar com mais facilidade ou criarmos os nossos próprios empecilhos se nós não soubermos aproveitar essas oportunidades. Portanto, saibamos aproveitar as oportunidades de aprendermos e de crescermos, porque tanto mais felizes seremos se melhor aproveitarmos as oportunidades que nos são sendo dadas. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual então, menos espinhos encontra. O outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Então, todos nós, ao entrarmos na escola, temos que nos dedicar ao estudo, temos que nos dedicar aos trabalhos escolares, temos que lutar bravamente para conseguirmos tirar a nota de passar e assim também aprendermos para passar no vestibular, para entrarmos na faculdade, para sairmos de lá como bons profissionais. Temos que nos esforçar muito. Da mesma forma, para conquistar as coisas espirituais, temos que nos esforçar também. Temos que procurar medir as nossas ações, os nossos fatos, nossas atitudes, para que a gente se aperfeiçoe, para a gente galgue patamares de evolução cada vez mais voltados para o nosso fortalecimento íntimo. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio que dê ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido, o que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quanto já poderia ter chegado ao fim. Bom, o selvagem, na época Kardec entendia que ele estava no início da elaboração da sua inteligência. E aqueles que já estavam mais esclarecidos, então,
quanto mais o senso moral se encontra mais desenvolvido, mais dificuldade essas pessoas vão ter de caminharem na Terra. Eles terão mais angústia, mais... Fala, poxa, estou aqui, as pessoas não me entendem, não querem me compreender, certo? E à medida que ele vai se aperfeiçoando, fica mais penoso ainda estar no meio de seres que não querem crescer, teoricamente. Mas quando você está aqui, digo teoricamente porque quando você está aqui consciente de que você é uma mola propulsora para a evolução da Terra, que você tem que fazer o seu melhor, o melhor possível para você, para a sua família, para a sua comunidade, porque isso é uma forma de você se melhorar espiritualmente. Aí você passa a alegria de servir, a alegria de edificar, a alegria de construir o bem, porque você está impulsionando para o bem. Assim como o selvagem, lá dentro das suas tábuas, do seu processo evolutivo, ele valoriza cada dia da sua existência. Ele valoriza todas as vezes que ele aperfeiçoa suas armas de caça, toda vez que ele se aperfeiçoa ao método de construção das suas casas. E assim, construindo cada vez mais que ele constrói, que ele tem a oportunidade de construir algo que lhe impulsiona para o conforto, lhe impulsiona para o aperfeiçoamento, ele começa então a entender que ele pode aperfeiçoar mais. Ele cria novos vínculos e assim vai seguindo o seu processo evolutivo. Mas hoje na Terra nós temos um problema muito sério, que devido a tantas guerras, alguns espíritos têm que ser escondidos, né? Ou passar por determinadas lições de aprendizado com limitações grandes na área tecnológica. Então esses espíritos vão reencarnar entre as tribos indígenas, entre os selvagens africanos, ou em condições bem de limitações físicas e psíquicas muito grandes, para que eles não venham errar de novo. Nós vamos encontrar isso, principalmente vamos entender isso bem quando nós lermos O Céu e o Inferno, que a gente vai ver espíritos passando por aquilo que se faz necessário ao seu processo evolutivo, com várias limitações físicas, psíquicas, para que ele possa entender e crescer para Deus. Então, quando a pessoa acha que a encarnação chegou ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar a sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Ou seja, quando ele já entende que ele está aqui na Terra e poderia estar numa condição melhor, ele pressente isso, ele começa a se achar infeliz aqui na Terra. Mas como eu disse antes, nós temos que estar sempre felizes por termos a oportunidade de ajudar o planeta a evoluir, o planeta a se desenvolver. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Aí, as pessoas que dizem evolução não dá salto, aqui Kardec está mostrando o contrário para nós. Que se você souber aproveitar bem a sua oportunidade, se você encarar com naturalidade o seu progresso moral e se empenhar para que esse progresso moral realmente ocorra, você se livra dos processos kármicos da Terra e aí você reencarna em condições melhores, seja aqui na Terra ou em outro mundo. Mas sempre em condições de se aperfeiçoar mais. Onde quer que você reencarne, você tem que aperfeiçoar mais. Não é um castigo vir para a Terra, é uma bênção. Depende de onde você reencarna. Se você reencarna numa condição de extrema pobreza, para alguns olhos pode ser uma expiação terrível, mas para os olhos do espírito é uma oportunidade ímpar de você aprender a valorizar coisas que você nunca pensou em valorizar. Que é uma oportunidade ímpar de você se virar nos 30, como as pessoas dizem na gíria, pular e buscar crescer espiritualmente e também materialmente. E se você nasceu num berço de ouro, como também se diz no ditado popular, lembre-se, você tem a responsabilidade de procurar se aperfeiçoar e ajudar que outros se aperfeiçoem. Você tem a responsabilidade de trabalhar pelo bem da coletividade. E o que é mais importante, você tem os recursos para mais facilmente você auxiliar, para mais facilmente você ajudar. Não poderiam os espíritos encarar uma única vez encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente
no mesmo nível, intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. Então nós precisamos entender que temos que subir os degraus da evolução. Nós precisamos entender que temos que dar passos importantes para o nosso aperfeiçoamento moral. E é por isso que nós estamos aqui na Terra. E se nós estivéssemos seguindo ciclos de cada planeta, passando uma vida em cada planeta, muitas das vezes perderíamos o vínculo sentimental, tanto com as pessoas como com aquele ambiente que nós estamos. Poderíamos até trabalhar para o nosso progresso íntimo, mas não preocuparíamos tanto com o nosso planeta. Nós estamos aqui na Terra para criarmos todas as condições possíveis de um crescimento, onde nós saibamos que temos que ir dentro de uma linha de ascensão que respeite a natureza e que respeitemos uns aos outros. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Tudo que Deus faz é útil. Até a morte prematura das crianças tem um motivo de ser. E é bem mais complexo do que nós imaginamos. De acordo com a idade que a criança morre, ela vai se apresentar no plano espiritual na condição A ou B e terá que seguir um ciclo evolutivo. Dependendo da idade que a criança morre, ela vai mostrar que ela tem um determinado compromisso de completar um ciclo evolutivo, de começar outro mais rápido. Tem N explicações que não vamos entrar nesse estudo aqui agora, porque não é objetivo, mas a idade da morte normalmente é mais ou menos predeterminada no mundo espiritual, e aqui, ao reencarnarmos e desencarnarmos, seguiremos o nosso processo evolutivo, onde quer que estejamos. Pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer, sobre base espiritual, os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, no mesmo globo, como a gente vai reencarnando todos dentro do mesmo grupo de espíritos, às vezes em diferentes países, mas junto com grupos de espíritos semelhantes a nós, que já convivemos antes, nos dá a oportunidade de crescermos e reparar danos recíprocos que causamos uns aos outros, e todos, por meio dessas relações anteriores, e vamos reencarnar aqui na relação presente para podermos crescer, fortalecendo os laços de família, entendendo que todos nós fazemos parte de uma família universal, e principalmente sabermos colaborar uns com os outros, para que estejamos amanhã em um mundo mais feliz, em um mundo mais condizente com as nossas necessidades evolutivas. Quando nós começamos a entender um ser humano dentro da visão metafísica, ou seja, avaliando todos os detalhes do seu processo evolutivo da forma mais minuciosa possível, é quando nós começamos a entender a parte científica da lei de Deus em nós. E aí por quê? Aí aqui é um texto da item 54 do Livro dos Médiuns, que Kardec traz para a gente da seguinte forma: tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão, somente faremos notar que o conhecimento do perispírito, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. E aí, para nós procurarmos entender a origem das doenças, temos que entender o perispírito. Hahnemann foi o grande médico de almas que trouxe para o mundo a base para entendermos que as doenças estão no perispírito, que ele chamou de energia vital. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Não criou-se uma hipótese,
estudou-se a respeito. Sua existência não foi apenas revelada pelos Espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a união com o corpo, quer depois de separar-se desse, a alma nunca está desligada do seu perispírito. E esse perispírito, que é o veículo de manifestação do espírito, ele vai estar sempre nos impulsionando para aonde precisamos ir de acordo com a nossa sintonia. E quando nossa vontade se torna forte para o processo de evolução, então nós saberemos que nós temos que nos desintoxicar, forçando uma reforma ética e moral para nossas vidas, e que é chamada de reforma íntima, né, na maioria das vezes, e ao adquirirmos essa reformulação de conceitos, ao adquirirmos essa reforma, nós vamos procurar, então, estar melhores amanhã do que estivemos hoje. E ao longo de toda a nossa existência, nos fazemos pessoas melhores. E principalmente quando nós desintoxicamos esse perispírito. A homeopatia é uma das ferramentas que nós temos para desintoxicarmos nosso perispírito mais rápido e podemos, obviamente, evoluir mais rápido desde que evangelizemos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é importante que você adquira o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que lhe dará as bases importantes para o entendimento e para o seu aperfeiçoamento ao longo da sua existência. No site da FEB, febeditora.com.br, nós vamos encontrar essa página onde a gente pode escrever, ou se eles mudarem a página, algo semelhante, que a gente vai buscar aqui pelo livro que nos interessa. No caso aqui nós estamos falando dos livros dos médiuns. Bom estudo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por vocês terem vindo até aqui conosco. Esperamos ter sido útil para melhorar a qualidade de entendimento de todos nós do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e que possamos unir cada vez mais os nossos elos de amor, os nossos sentimentos e nos fortalecermos para nos aproximarmos de Deus. E ao nos propormos nessa melhoria, ao nos propormos nos aproximar de Deus, nós estaremos construindo um amanhã melhor para todos nós. E é o processo básico da nossa evolução e daquilo que nós realmente precisamos para estarmos cada vez mais nos aproximando da misericórdia divina, estarmos cada vez mais nos aproximando da nossa perfeição. Que sejamos os artífices da nossa imortalidade, trabalhando pela nossa reformulação de conceitos íntimos, trabalhando pela nossa reformulação dos processos de vida. E que o Senhor misericordioso esteja sempre nos envolvendo e esteja sempre nos iluminando os caminhos. E todos nós possamos ser mais felizes por já sabermos edificar as bases da paz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e seja um trabalhador da luz. Muita paz a todos nós.